Bom, vamos começar então. Bom dia, né? A gente vai iniciar agora a palestra com o professor Mauro Moraes Alves Patrão. Ele é professor do Departamento de Matemática da UNB, possui mestrado em Matemática e em Economia, doutor pela UNB, doutorado em Matemática pela Unicamp. A área de pesquisa em Matemática Pura na área de Teoria de Lie e Sistema Dinâmico. Também é revisor do periódico Journal of Dynamical Systems and Geometric Theories. É isso aí. E além disso, tem diversos trabalhos publicados em revistas de relevância internacional. A gente agradece ao professor Mauro Patrão por aceitar nosso convite e convidamos agora para proferir sua palestra intitulada... Na verdade, eu até passei uma versão em português, mas acabou ficando a versão... Ah, tá. De topológica ou entropia? Eu vou falar sobre entropia topológica de endomorfismos de grupos de Lie. De grupo de Lie. É isso aí. Né? Obrigada, Mauro Patrão. Eu não vou... tenho que falar no microfone? Tem que falar no microfone? Tá pronto? É para desligar o ar. Desligar o ar? Vocês vão comer de calor, gente. Então tá bom, a gente pode fazer um teste, porque o rapaz está filmando. Eu posso falar, mas não sou muito chegado. Pode manter um pouquinho. Tá. Para não abrir Beleza. mais. Obrigado, a Pamela. É estranho ouvir a própria voz, né? Também agradecer o Rodrigo e o Vinícius. O Vinícius não está aqui, né? Mas foram muito legais lá de me buscar no aeroporto. Estou feliz de voltar aqui nesse encontro. Eu participei do primeiro encontro aqui, eu era estudante. Aí depois me convidaram alguns anos atrás, eu não me lembro agora exatamente quando, acho que foi 2010, 2011, e agora tenho a oportunidade de novo de estar aqui. A minha palestra então é sobre entropia de grupos de Lie, certo? De endomorfismos de grupos de Lie. Na verdade, eu vou tentar evitar todas as coisas mais técnicas e contar uma história. Minha ideia é tentar explicar mais ou menos... Tá estranho esse negócio do microfone? Tá bom? Explicar mais ou menos o que é o problema, contar um pouquinho da história do problema. No final, se der tempo, eu vou falar um pouco de coisas mais técnicas, mas bem pouquinho no final. E eu tenho a pressão do almoço, né? Então vamos ver se eu consigo... Trouxe uma colinha aqui, vou seguir mais ou menos essa colinha. Mas vou começar só contando um pouco da história de como é que surgiu esse problema. Na verdade, tem a ver com... Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu vim participar de uma banca de mestrado aqui. Eu tinha recém me tornado professor e o San Martin, que foi meu orientador de doutorado, me chamou para participar de uma banca de mestrado do Thiago Ferraiol. Algumas pessoas aqui conhecem o Thiago Ferraiol. E aí foi muito legal, porque dessa dissertação de mestrado saíram uns 5 artigos. 4 deles diretamente relacionados com o que eu vou falar hoje, inclusive o último, né? Que é esse que eu vou falar hoje. Então é uma história que tem mais ou menos uns 10 anos, e a dissertação do Ferraiol ficava lá me perturbando, né? Eu olhava para ela me perturbava. E aí agora eu acho que eu vou conseguir guardar a dissertação do Ferraiol para fazer outras coisas. Então, vou começar... Não sei se eu vou conseguir segurar o microfone... Tem como eu não segurar o microfone? Não usa. Não vou usar não. Eu acho meio chato. Vou falar bem alto. Se alguém for meio surdo, eu falo mais alto ainda, todo mundo vai me ouvir. Então, é isso que eu falei, eu vou contar uma historinha, vou explicar primeiro o que é o problema. Já contei um pouquinho de como é que começou essa história. Vamos ver mais ou menos como é que ela termina. Então eu vou falar primeiro sobre endomorfismos, porque eu vou falar de entropia de endomorfismos. A parte da entropia é a parte da dinâmica, do sistema dinâmico, que eu vou falar em seguida. Primeiro eu quero falar o que são esses endomorfismos.
Então essa parte aqui é uma parte mais de álgebra, de geometria, quer dizer, você tem uma transformação de G em G, onde G é um grupo de Lie. O que é um grupo de Lie? Basicamente é um grupo, né, abstrato, que também é uma variedade. Tá? Então, e aí onde o produto é uma aplicação diferenciável. Isso é um grupo. Eu vou dar alguns exemplos, né, para quem nunca ouviu falar de grupo de Lie. E o endomorfismo não é uma aplicação qualquer. Na verdade, ela é uma aplicação bem específica, porque ela tem que respeitar o produto no grupo. Então, no grupo, você tem o produto do grupo, e aí φ do produto é o produto das φs. Isso tem que valer para todo G e H. Certo? E aí, interessante, isso aqui é muito parecido se o seu... Vou já começar a falar de uns exemplos aqui. Eu vou começar com um exemplo mais simples, que é complexos com a soma, ou é a mesma coisa, o R2. Vou dar exemplos que a gente consegue desenhar 2D, e eu vou, nesses primeiros exemplos, falar só de grupos conexos abelianos, ou seja, em que G vezes H é igual a H vezes Z. Ok? Então, um exemplo é isso aí. Isso aí é, né, o R2, o plano. E o que é um φ desse tipo aí? Um φ desse tipo, eu estou fazendo meio grande, né? Deixa eu fazer. Porque esse quadro aqui, ele é grande assim, mas ele é um pouco pequeno assim. Então, transformações lineares. No caso do Rn, transformações lineares são o tipo de coisa que eu estou falando. Então, por exemplo, uma transformação linear bem simples, né? Que é multiplicar por 2. Então, você pega um vetor e multiplica por 2. Certo? Tem um gzinho aqui, aí tem 2gzinho daqui. Ok? Certo? Só que eu não vou trabalhar só com Rn, eu não vou trabalhar só com coisa abeliana. Então, essas duas coisas são importantes a gente falar. A questão toda aqui é que eu vou fazer o que eu vou fazer, quero fazer o que eu quero fazer, para um G qualquer. Certo? E uma coisa interessante sobre os endomorfismos, isso acontece com transformações lineares, é que existe uma certa... isso não vai ser tão importante, mas só para vocês verem que isso aqui é muita coisa, né? Existe uma certa rigidez analítica no seguinte sentido. Se meu φ é uma função mensurável, Borel mensurável, então, ou seja, se ela não é horrível, porque não ser Borel mensurável é bem horrível, né? Se ela não for Borel mensurável, ela é analítica, ou seja, ela é uma série de potências. Então é uma rigidez muito forte. Você pedir essa comutação implica, por exemplo, no caso do Rn, ser necessariamente linear. Ok, então vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplozinho é esse, tá certo? O segundo exemplo, eu vou dar os conectos abelianos aí, de dimensão 2. O segundo exemplo que é interessante é você olhar para os complexos, mas aí você tirar o zero, certo? Então você olha aqui para os complexos. Só que aqui no lugar do zero você deixa um buraquinho. Então, estou denotando isso por C estrela, certo? E aí, ao invés da operação ser somar, a operação é o produto, certo? Nos complexos. Esse cara já é topologicamente diferente desse. Então, esse aqui é um plano, e esse cara aqui, na verdade, é um cilindro. Isso aqui é fácil ver com coordenadas polares, certo? Por exemplo, olhar aqui o S1, são os complexos de valor absoluto, certo? É fácil ver que esse cara aqui, na verdade,
S1 cartesiano L. É um cilindro. Okay? Então, já é um exemplo um pouquinho diferente. E aí eu posso, por exemplo, olhar aqui, esse cara aqui, que ao invés de multiplicar por 2, é elevar ao quadrado. Então aqui é G mais G, tá certo? Aqui é G vezes G. Okay? Como é comutativo, isso aqui é fácil ver que é um endomorfismo. Certo? E um último exemplo que eu acho também bacana, que é o último abeliano conexo, seria S1 cartesiano S1. Isso aqui é o que a gente chama de T2, certo? É o tório de dimensão 2. Então, eu tenho agora, ao invés de um cilindro, você pega e fecha esse cilindro. Você tem pneu aqui. E aqui eu vou olhar o pneu como sendo para-ordenado de 2 cilindros, certo? Então, eu posso ter um cara desse tipo aqui. Então aqui teria a identidade aqui é o 1, a identidade aqui é o 0, a identidade aqui é o par 1, tá certo? E um cara qualquer aqui vai ser um G, H, e eu posso pensar um φ G, H, por exemplo, G ao quadrado igual ao quadrado, isso também é fácil ver que é endomorfismo. Então esses são os primeiros exemplos. Ok, o que tem a ver com o sistema dinâmico? O meu sistema dinâmico ele é gerado por essa transformação, certo? Como é que essa transformação gera um sistema dinâmico? Assim, do jeito que tá aparecendo aqui, por exemplo, depois a gente vem aqui para baixo. Eu pego um Gzinho, aí aplico a minha transformação, vai para o 2 vezes G, tá certo? Aí eu pego e aplico de novo, φ de 2 vezes G vai ser 4G, depois vai ser 8G, e vou multiplicando por 2, certo? Então a minha transformação gera um sistema dinâmico de tempo discreto, que é ir iterando e vendo como é que a minha transformação vai mexendo os pontos do meu espaço. No meu caso, o espaço é o espaço G, ok? Tá? Então esse tipo de dinâmica é que eu quero analisar. Mas eu não quero... Você tem muita coisa que você pode analisar em termos de dinâmica. Eu quero analisar a entropia. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa entropia. Também vou falar de uma maneira bastante geral, sem entrar em nenhum detalhe muito técnico. Entropia. Esses conceitos que eu vou falar agora são conceitos bem analíticos. Que estão dentro de teoria ergódica. E o problema que eu quero descrever é um problema clássico de teoria ergódica que parecia que já estava resolvido, mas eu vou mostrar para vocês que tem uns problemas na suposta solução. Não é tão bem resolvido assim quanto a gente gostaria. E a ideia é tentar resolver completamente o problema. Eu vou colocar aqui de uma maneira bem, entre aspas, intuitiva, a entropia como sendo a taxa assintótica de informação. Aqui eu não vou definir essas coisas precisamente, mas é a quantidade de informação, a taxa temporal de informação necessária para identificar duas órbitas. Tá? Então, pego, em vez da órbita do G, vê o que acontece com φ de G, φ ao quadrado de G, φ ao cubo de G. Eu olho para um H aqui perto, certo? Aí eu olho φ de H, φ ao quadrado de H. Eu quero saber o quanto de informação é necessário, a taxa de informação assintótica é necessária. Quando eu falo taxa, aqui é a taxa exponencial, certo? Qual é essa taxa de informação necessária para eu distinguir essas órbitas, certo? Quando é uma coisa desse tipo aqui, é fácil ver que eu preciso de pouco. Por exemplo, em geral, se não é o caso, mas se fosse uma isometria, se φ é uma isometria, e às vezes φ pode ser uma isometria, então a entropia
é nula, tá? Porque basicamente eu preciso só saber o que acontece no início. Sei a distância no início, o que a mesometria faz? Preserva a distância, né? Eu vou aplicando, eu consigo identificar só sabendo o que aconteceu no início. O problema é que coisas desse tipo são complicadas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né? O que essa transformação elevar ao quadrado faz? Você pega um g aqui, tá bem apertado aqui, né? Mas eu acho que vai dar para desenhar. Pega um g aqui, o que elevar ao quadrado g faz? Ah, é só escrever o g em coordenadas polares, né? Você tem aqui esse ângulo θ, tá certo? Vou fazer ele aqui. Tem um ângulozinho θ, beleza? As coordenadas polares. Quando você leva um número ao quadrado, a primeira coisa que você faz é dobrar esse ângulo. E a segunda coisa que você faz é pegar o módulo desse cara e elevar ao quadrado. É isso que o elevar ao quadrado faz nos números complexos. Então, o g ao quadrado vai estar mais ou menos aqui, sei lá. Tá? Então, o ângulo é dobrado e o valor absoluto... Se você olhar pontos que estão fora do círculo unitário, o que vai acontecer com o valor absoluto dos números? Vai crescendo e esses números vão se afastando do zero, vão indo para o infinito, tá certo? Já se você pega no interior do círculo unitário, o que vai acontecer? Como o valor absoluto é menor do que 1, quando eu vou elevando ao quadrado, vai diminuindo e eu vou me aproximando do zero. Esse zero que não existe aqui, tá certo? Então, nos dois casos, eu estou indo para os limites do meu espaço, certo? Mas o que acontece se você pega em cima do círculo? O valor absoluto é 1. Quando eu levo ao quadrado, continua com o valor absoluto 1. Então, as coisas ficam aqui. Eu só vou fazendo o quê? Dobrando o ângulo, certo? E, por incrível que pareça, essa dinâmica de, no ciclo, ficar dobrando o tamanho do ângulo, é extremamente complicado. É extremamente complicado. É muito diferente do que está acontecendo aqui. E aí, eu preciso de uma taxa positiva de informação para conseguir pegar dois pontos e identificar essas trajetórias. Eu pego um Gzinho aqui em cima do círculo e um Hzinho, eles fazem coisas muito estranhas. Por exemplo, uma das coisas estranhas que eles fazem é o seguinte, vou colocar aqui embaixo. Vou chamar dessa taxa de informação, a entropia, de H. H de φ, tá certo? A entropia do φ. E esse H vem lá da física. Se ela é positiva, existem pares de Lie, ó, vou só colocar abreviado assim, são dois caras que introduziram esse conceito. E o conceito o que é? É o seguinte, você pega dois caras próximos aqui, um Gzinho e um Hzinho, certo? Vai aplicando, aí você olha φ de G, φ de H, né? Aqui você pega dois caras próximos, você vai dobrando o ângulo deles. Então existem pares, que são chamados pares de York, que a dinâmica é muito complicada. Tem hora que eles se afastam, tem hora que eles se aproximam. Tem hora que eles se afastam, eles se afastam muito e se aproximam arbitrariamente. Então é muito difícil de saber o que vai acontecer com os dois no futuro. Então por isso eu preciso de uma taxa positiva. Quer dizer, quando eu preciso de uma taxa positiva, necessariamente vão existir esses caras aqui, que se afastam, depois se aproximam. Se afastam, depois ficam muito mais próximos. Certo? Esse tipo de coisa muito doida, bagunçando, é típico da entropia ser positiva. Certo? No caso aqui não vai acontecer. Tá? Mas aqui, em cima do ciclo, acontece. Aqui também, por quê? Porque em cada uma das coordenadas é essa aplicação no ciclo. Então ela vai ser complicada aqui no pneu. Vai fazer umas coisas complicadas aí no pneu. Mas, na verdade, isso que eu falei de maneira intuitiva é o resumo de coisas analíticas mais ou menos complicadas que eu não vou entrar, mas eu vou falar só um pouco por cima, porque tem um pouco a ver com o que eu vou falar em seguida. Em particular, isso aqui também, se tiver tempo no final, vai voltar. Tá? A demonstração, a solução do problema tem a ver com essa relação aqui. Tá? Entropia positiva, existência de pares de Lie. Tem um troço aqui no meio que é o seguinte. Existem, na verdade, 3 maneiras de definir essa taxa assintótica de informação necessária para identificar as ordens. Uma que usa, eu vou escrever aqui algumas coisinhas, uma que usa, vou chamar de HMI, porque ela usa uma medida μ, então tem a ver com teoria da medida.
certo? Então, teoria ergódica tem a ver com teoria medida. Essa foi o primeiro conceito de entropia. Foi introduzido pelo Kolmogorov, pelo Sinai, 59. Certo? Então, esse é o primeiro conceito. E aí tem uma definição, toda analítica, difícil de você calcular. Você dá uma transformação, fala qual é o valor desse número. Não é muito fácil de fazer. Pode tentar fazer uma aproximação numérica e tal, mas não é muito fácil de fazer. Em seguida, foi introduzida uma entropia, que é essa que eu coloquei aqui, que não tem subscrito nenhum. Essa é a chamada entropia topológica. Então ela só depende da topologia do meu G, tá? da topologia do meu espaço. E essa foi introduzida em 65 por 3 caras, Adler, Cohnheim e McAndrew, 65. E tem uma terceira que foi introduzida em 71 e 69, foi introduzida primeiro por um russo, em 69, só que, né, Guerra Fria e tal, fez em russo, aí um americano, em 71, refez, sem saber o que o russo tinha feito. Então, o Dynaburg e o Boole, certo? E é uma entropia que ela é definida usando uma distância. Então, esses caras aqui são espaços métricos, tem distância, você pode colocar uma distância. E aí você pode definir uma entropia usando o conceito de distância. Então, o primeiro usa a teoria da medida, o terceiro usa a distância, esse aqui do meio usa só a topologia. E aí a questão é, existe alguma relação entre esses 3 caras? Existe, chama princípio variacional. Tem um cara chamado princípio variacional. Existe uma relação entre esses 3 jeitos de calcular essa taxa. Princípio variacional. Então, a relação é a seguinte. Primeiro, vou falar primeiro do caso compacto. Eu estou interessado em coisas não necessariamente compactas. Esse cara aqui de baixo é compacto. O pneu é um cara compacto. O cilindro e o R2 e o plano não são compactos. Tá? Mas primeiro, os caras, assim, é muito comum em sistemas dinâmicos as pessoas se preocuparem muito com o que acontece em espaços compactos. Tá? Então, quando o espaço é compacto, dá para mostrar que essas duas coisas são sempre iguais. A entropia topológica é sempre igual à entropia do Dynaburg e do Boole para qualquer distância D que você escolher. Certo? E por isso, muita gente diz que isso aqui é entropia topológica. Porque com o caso compacto, realmente, isso aqui é entropia topológica. Certo? Mas o que a gente vai ver agora em seguida? Que quando é não compacto, dependendo da distância que você escolhe, esse número muda. Ou seja, não depende só da topologia, depende da distância, quando é não compacto. Então, nesses 2 primeiros casos aqui, esse cara aqui não é entropia realmente topológica. E existe uma outra relação que também foi demonstrada por esses 2 caras, entre a entropia com teoria da medida e a entropia topológica, que é o seguinte: eles não são iguais, mas se eu colocar aqui o supremo, certo? Se eu pegar esse cara que varia com a medida que eu escolhi. Tá? Eu não falei, mas para ser mais preciso, essa medida aqui tem que ser uma medida invariante pela transformação. Não vou falar muito nisso não, mas basicamente por exemplo, no caso do Rn, seria a área, no caso do R2 do plano, a área se for transformação linear. Então, ser invariante... não, peraí, na verdade... não. Se, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma isometria, aí no caso do plano eu posso pegar a área mesmo, porque a isometria deixa a área invariante, tá certo? Mas, em geral, essa sua medida invariante, ela é invariante em relação à minha transformação. Aí, assim, tem toda uma teoria sobre isso. Quando você está no caso compacto, sempre existem essas medidas invariantes. E esse número aqui depende desse mi que está aparecendo aqui. Então eu posso ir variando esse mi e olhar o maior de todos os números. Olha o supremo disso aí, variando no mi. Aí isso aqui é igual a isso. Tá? Então, basicamente é isso que é conhecido no caso compacto. Tá? Existe essa relação. Como é que é no caso não compacto? No caso não compacto, ou seja, no caso geral,
Isso aqui continua sendo verdadeiro, tá? Essa primeira relação continua sendo verdadeira. Só que você tem que corrigir isso aqui. Isso aqui não é mais sempre verdadeiro, como eu vou mostrar em seguida. Como é que você corrige isso? Isso aí tem a ver com a dissertação do Ferrerol, né? E é um artigo nosso de 2010 que você tem que fazer o seguinte, você tem que olhar para todos esses números variando a distância e olhar o mínimo disso. Então, o mínimo dessa dá a entropia topológica e o máximo dessa dá a entropia topológica também, certo? É como se você tivesse um desenho assim. Tem a entropia topológica aqui, tá certo? Tem aqui embaixo tem as entropias de medida e tem aqui em cima. Tá? Quando é compacto, esse amarelo fica todo aqui em cima desse. Mas quando não é, tem que pegar o mínimo aqui para dar. Certo? Como que você lida com a medida invariante ali? Para tomar, por exemplo, o supremo no caso não compacto, né? Que você não tem a garantia de que existe uma no caso invariante. não compacto, a ideia é a seguinte: quando não existir, certo? Isso aqui vai ser zero. Tá? E aí realmente você prova que isso é igual a zero. Tá? Ou você pode olhar para as medidas finitas, não necessariamente de probabilidade, tal que a medida total é menor ou igual a 1. Mas Aí você sempre sabe que existe uma que é a zero, a medida todo mundo ser zero, que vai dar entropia zero. E aí também funciona. Mas você prova, por exemplo, que não existe outra medida invariante. Não, estou falando assim, você supõe que não existe uma medida invariante. Então, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Tá? Então, isso aqui por vacuidade, você diz que dá zero, isso aqui dá zero. Ou você olha, como eu falei, as medidas finitas com medida total do seu espaço menor ou igual a 1. Aí vai ter uma, que sempre existe, que é invariante, que é zero. Todo mundo tem tamanho zero. Aí isso aqui vai dar zero e aqui vai dar zero. Dá para mostrar isso. Ó, vou só mostrar para vocês por que realmente dá problema, nesse caso aqui, com um exemplo. E o exemplo tem a ver com como é que o título da palestra. Qual é o valor da entropia? Qual é o valor dessa taxa nesse caso aqui? Tá? De endomorfismos. Então, entropia, agora sim, entropia. E aí eu vou apresentar para vocês a resposta que parecia ser satisfatória. O problema parecia já ter sido resolvido em 1971, que é a resposta do Bowen. Ele diz o seguinte: se você pegar, isso aqui é realmente um teorema, se você pegar D, uma distância G invariante, certo? Então agora não é mais uma medida invariante, mas é uma distância invariante. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui no R2, certo? O que é uma distância invariante pelo grupo R2? O R2, o produto aqui é somar, não é isso? Então, qual é a distância que é invariante por translação, por somar vetores, certo? A distância invariante, tem várias, né? Mas são as distâncias vindas da norma, por exemplo, a distância euclidiana, certo? Então, essa seria uma distância G invariante, no caso que o G é o R2, certo? É euclidiano. Você vem para cá e já é um pouquinho diferente. E cada uma delas existem as suas respectivas distâncias invariantes pelas translações, certo? Aí o que o Bowen mostrou? Mostrou que HD φ, certo? Para qualquer φ endomorfismo, esse cara que tem uma fórmula muito complicada de ser calculada se reduz a um problema de álgebra linear. Se reduz a uma fórmula, tem uma formulinha de álgebra linear. Qual é a formulinha de álgebra linear? Seguinte: somatório do logaritmo do módulo de lambda, certo? Onde módulo de lambda tem que ser maior do que 1. E que lambda são esses? Lambda são os autovalores, e aí eu vou dar um exemplo em seguida desse cara aqui. Autovalores da derivada de φ na identidade. Tá? Então,
não sei se todo mundo sabe, mas aqui é fácil de ver. 0 é identidade. Φ de 0 está dando quanto aqui, gente? 0. 1 aqui é identidade. Φ de 1 está dando quanto? 1. Acho que todo mundo sabe que quando você tem um homomorfismo, Φ da identidade é a identidade. Ele deixa a identidade parada, tá certo? Isso é fácil de mostrar. E aí, isso aqui é a diferencial que sai do 1 e vai no φ de 1, mas o φ de 1 é 1. Então é a transformação linear que leva o espaço tangente na identidade no espaço tangente na identidade. Certo? Isso aqui é chamado de álgebra de Lie do grupo. Okay? Tá? Então isso aqui é uma transformação linear, você pode calcular os autovalores dessa transformação linear. Eventualmente alguns são complexos. E você faz essa conta. Isso aí é um teorema. O problema é, quando é compacto, tá? Dá entropia topológica. Mas e quando não é compacto? Quando não é compacto, não dá. Vamos ver um exemplozinho agora. Então, vamos fazer a conta para esse caso aqui. Então você pega φ de g ao quadrado, tá certo? Então é fácil calcular. Me ajuda aí. Quanto que dá? Derivada disso no 1. Bom, a derivada disso é a derivada disso, que nos complexos vai dar o quê? 2g, tá certo? Aí eu calculo no 1. Calculo isso no 1 dá o quê? 2, tá certo? Mas na verdade, é multiplicar por 2. É a transformação linear, é 2 vezes a identidade, tá certo? E a identidade aqui saindo... Então, aqui no cilindro, como é que é? Vamos supor que o 1 esteja aqui em cima, tá certo? E aqui o 1. Tá? Eu estou olhando isso aqui como um cilindro. O espaço tangente aqui é um R2, tá certo? Porque esse cara aqui é uma superfície. Tudo bem? O negócio sai aqui do R2 vai pro R2. Bom, mas aí é muito fácil ver quais são os autovalores de 2 vezes a identidade. Quais são os autovalores de 2 vezes a identidade? 2 e 2, tá certo? 2 e 2. Tá? Aqui envolve inclusive as multiplicidades. Então, se eu aplicar essa fórmula, pela fórmula do Bowen, a entropia desse cara é log de 2 mais log de 2. 2 vezes log de 2, tudo bem? Log de 2 mais log de 2. Tá? Aí a pergunta é, isso aqui é igual à entropia topológica? E aí eu vou argumentar rapidamente para vocês que não é. Não é. Por que não é? De uma maneira rápida. E isso já surgiu, esse problema já surgiu no artigo de 2010. Eu não comentei, mas depois teve um artigo meu com orientando, foi publicado agora em 2018, mas ele foi aceito já faz um tempo. Porque a primeira vez que eu provei esse princípio aqui, eu tinha que supor que a φ era uma aplicação própria. Aplicação própria significa que imagem inversa de compacto é compacta. Depois a gente viu que, quer dizer, o André teve uma ideia de refazer uma demonstração lá imensa, e você consegue provar sem supor isso, só para funções contínuas mesmo. Tá? Só para completar, lembrando de falar isso. Bom, tem um negócio que chama teorema de recorrência de Poincaré. Vou só colocar aqui recorrência de Poincaré. Então isso aqui é mais para quem já ouviu falar. Então, os pontos recorrentes são os pontos que você vai aplicando φ e você volta para ele mesmo, tá certo? É como se fosse uma generalização de periódico. Só que você não volta exatamente para cima, você volta perto, sempre perto. E aí, o teorema diz o seguinte, que o suporte das medidas invariantes está sempre dentro do fecho do conjunto recorrente, desses pontos que você aplica e volta para ele mesmo. Tá? Isso se chama teorema de recorrência de Poincaré. É um dos primeiros, acho que é o primeiro teorema de teoria ergótica. Tá? Esse teorema. E aí, por conta do princípio variacional, o suporte da medida é onde a medida existe. Fora do suporte, a medida não enxerga nada, tá certo? Porque os conjuntos que estão fora do suporte da medida têm medida nula. Tá? Quem sabe um pouco de teoria da medida sabe o que eu estou falando. Então, na verdade, pelo lado esquerdo aqui dessa equação, só faz sentido olhar o φ aonde o suporte da medida existe, tá certo? Que é exatamente dentro do fecho do recorrente. Se eu denotar o recorrente por R de φ, então o princípio variacional vai me dizer o seguinte, que a H de φ é igual a H de φ restrita ao fecho do recorrente. Tá? Por quê? Porque o lado de cá
só depende do que acontece quando eu olho em cima do fecho do recorrente, porque o suporte das medidas está aqui. Fora, o lado esquerdo não enxerga nada. Como o lado esquerdo, quando eu tomo supremo, é igual ao lado direito, então o lado direito também vai ter a mesma coisa. Ok? Vai satisfazer a mesma coisa. Bom, mas aí é fácil ver, eu já mostrei para vocês, que se eu pego fora do ciclo unitário, não é recorrente, não volta, porque o valor absoluto é maior do que 1, vai indo para o infinito, tá certo? Quando eu pego dentro, vai indo para o zero, então não volta para perto de si mesmo, certo? O zero nem existe dentro do meu conjunto 6 estrelas. Aonde que pode ter recorrência e tenha recorrência? É aqui dentro, certo? Por exemplo, o 1 é recorrente, porque φ de 1 é 1, então fica parado aqui, tá certo? Então ele é recorrente. E tem muitos pontos, se você olhar, o conjunto dos pontos periódicos aqui é fácil mostrar que é denso, tá certo? Então o fecho do recorrente é o ciclo todo, certo? Então, por conta disso, olha só que interessante. Como, nesse exemplo aqui de cima, o fecho do recorrente é o S1, tá? Pelo que eu mais ou menos expliquei. Então, por esse cara aqui que eu falei agora há pouco, H de φ é igual a H de φ restrito ao recorrente, que nesse caso é o S1. Certo? Então, φ restrito ao S1. Mas quando eu restringo o φ ao S1, tá certo? S1 é um grupo de Lie, só que é um grupo de Lie compacto. Certo? Aí, essa fórmula aqui, como eu falei para vocês, o problema é quando não é compacto. Quando é compacto, isso é igual a isso, sem precisar colocar o mínimo, independente da distância que eu pegar. Então essa fórmula aqui me dá, se eu olhar num grupo compacto, essa fórmula me dá exatamente a entropia topológica. O problema é o seguinte, a derivada no 1 é a mesma, mas não é exatamente a mesma, porque agora o S1, o cilindro tem dimensão 2, vou fazer uma pergunta para vocês. O S1 tem que dimensão, gente? Dimensão 1, pelo menos. Né? Dimensão 1, certo? Tá? Um é uma superfície, outro é uma curva. Então, a tangente, o espaço tangente aqui é uma reta, tá certo? Aqui é um plano, aqui é uma reta, tá certo? Então, a derivada no 1 vai ser a derivada de φ restrito a S1 no 1 é 2 multiplicar por 2, só que é da reta na reta, tá certo? Então é uma matriz 1 por 1, é um número, tá certo? Bom, se é uma matriz 1 por 1, é o próprio alto valor, né? Não tem como fugir. Então, ao invés de dar log de 2 mais log de 2, vai dar o que a fórmula? Só log de 2. Então, na verdade, isso aqui é log de 2. Então, na verdade, isso aqui não é igual a isso. A fórmula do Bowen não funciona. Ela dá um pouco maior. Como eu falei para vocês, o amarelo às vezes fica por cima. Certo? Na verdade, sempre que D... aqui, né? Sempre que D, aqui nesse caso, vier... foi induzida por uma distância na compactificação por um ponto, vai dar igualdade. Então, quando é compacto, independe da distância. Certo? Mas quando não é compacto, por exemplo, esse caso aqui, não está me dando entropia. Então a pergunta é, qual é a entropia? É isso que eu quero mostrar para vocês, qual é a entropia. Certo? E aí é interessante porque mesmo no caso compacto, a gente vai ter uma resposta mais ou menos surpreendente. Que é o seguinte. Então agora vamos olhar para a resposta. Rapidamente. Então, e aqui tem um pouco a ver com realmente como a coisa foi acontecendo. Vamos olhar para esses 3 exemplos que estão aqui e ver se a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? Uma observação, que é importante porque eu vou falar daqui a pouco. Todo grupo de Lie conexo abeliano, tá, é da forma um toro cartesiano Rn. Tá? Então, os grupos de Lie conexos abelianos são dessa forma. Okay? Tá? Por exemplo, S1 é o tório de dimensão 1 cartesiano R. Certo? Pode ser só o tório, então a parte do Rn pode não existir. Pode ser só o Rn, tá? A parte do tório pode não existir. Em geral, isso aqui é um grupo, são os grupos abelianos conexos. Tá? Então, nesses 3 casos aí, olha, eu tenho o seguinte. O primeiro caso é o R2, o segundo caso é S1 cartesiano R,
tá? Vou colocar assim, T1, cartesiano R, e o último caso aqui é o T2, certo? Esse cara aqui de baixo, que só tem o tório, ele é compacto. Então, H de φ é H de φ restrito a ele mesmo, certo? A fórmula do Bowen vale para ele. Posso aplicar a fórmula do Bowen que vai me dar o que eu quero. Já quando eu olho nesse aqui, que a gente acabou de olhar, a entropia topológica não é a entropia dada pela fórmula do Bowen, certo? É a entropia dada pela fórmula do Bowen. Vou colocar aqui, fórmula do Bowen, vou colocar esse desenho aqui. É a entropia da fórmula do Bowen, mas quando eu me restringo a quem? Quando eu me restringo ao S1, certo? Porque é aqui dentro que tem a recorrência, nesse caso aqui. E aqui é muito fácil ver, como todo mundo está indo embora, a menos o zero, porque o único cara que fica parado é o zero, φ de zero é zero, que dá 2 vezes zero, fica parado. A recorrência só está aqui no zero, certo? Então, na verdade, aqui nesse caso é fácil ver que a entropia é a entropia vai dar zero, tá? Nesse caso aqui a dinâmica é muito simples. Okay? Então, aí aqui você começa a pensar assim, mas será que então vale isso em geral? Pelo menos no caso abeliano. Será que a entropia de verdade, a entropia topológica, a entropia quando você restringe ao tório, certo? E a resposta é que é verdade. Então a ideia da tese do André, que foi esse C aqui de Caldas, tá? A ideia era mostrar isso para o caso abeliano, certo? E na verdade a gente mostrou um pouco mais. Então um artigo de 2013, Φ sobrejetivo, a gente mostrou que Hφ é igual a H de φ restrito ao tório de G. Certo? Mas na verdade a gente mostrou mais, a gente não mostrou só para o caso abeliano. Isso vale mais geral. Tá? Isso aqui é interessante. A gente mostrou para o seguinte tipo de grupos de Lie. A gente mostrou para grupos de Lie semisimples. E aí tem que dar algum exemplo, né? Por exemplo, as matrizes que têm determinante 1, que preservam a orientação e preservam o volume, certo? Isso é um grupo dessas transformações. Ele não é comutativo, ele não é abeliano, mas é o que a gente chama de semisimples. Também mostramos no caso em que o grupo é nilpotente. Tá? Então, por exemplo, matrizes que são triangulares superiores com uns na diagonal. Tá? O grupo de Heisenberg. Né? E mostramos também no próprio caso em que o grupo é compacto. Um exemplo aqui, o SON. Tá? O SON ele é um grupo compacto que não é abeliano. Também vai valer essa mesma história aqui. Certo? Agora, quando não é abeliano, que tório é esse? Porque eu falei para vocês, um grupo abeliano conexo é um tório vezes um RN. Mas quando você tem um grupo que não é abeliano, que tório é esse? Então deixa eu só explicar que tório é esse aí. A ideia basicamente é a seguinte. Você olha para o centro do grupo. O que é o centro do grupo? É o conjunto dos elementos do grupo que comutam com todo mundo. Tá? Esse é o centro do grupo. Então, um grupo pode não ser comutativo, mas pelo menos tem um cara que comuta com todo mundo. Qual é um cara do grupo que comuta com todo mundo? A identidade, certo? Então, pelo menos um cara tem dentro desse cara aqui. Esse cara aqui pode ser, inclusive, um grupo desconexo. Aí você olha para a componente conexa da identidade. Você olha para a componente que contém a identidade. Normalmente é denotado assim, certo? E esse cara aqui é um grupo abeliano conexo. Então, ele é um tório, tá certo? Vezes um RN. Tá? Então, esse cara aqui é um tório vezes um RN. Esse tório aqui do centro é o que é o tório do grupo. Tá? Então, o tório do grupo é o tório do centro do grupo. Componente conexa do centro do grupo. Beleza. Mas ainda, então isso aqui é chamado de componente toral. O
problema não está totalmente resolvido. Por que o problema não está totalmente resolvido? Porque nem todo grupo é semisimples, ou nilpotente, ou compacto. Tem grupo que não é nenhuma dessas coisas. Tem grupo, por exemplo, que é solúvel. E, na verdade, os grupos solúveis são os mais complicados para você resolver esse problema. Eu quero resolver esse problema em geral. Estava lá a dissertação do Ferrell me olhando, né? Tá. Eu quero resolver esse problema de uma vez por todas. E a ideia é, será que isso é verdade sempre? E a resposta é verdade sempre. E eu quero explicar para vocês quais as pequenas modificações, e vou dar um exemplo só para vocês entenderem o que acontece em geral. Então esse é o resultado mais recente. Então ele diz o seguinte: você tem G e φ arbitrários, quaisquer. Então significa que o G pode ser conexo ou não, tá? Pode ser qualquer grupo de Lie. E o φ também pode ser sobrejetivo ou não ser sobrejetivo, certo? Também não importa. Na verdade isso aí nem é o problema maior não. O problema é que eu falei agora há pouco, é ser solúvel. Tem a parte solúvel que é enrolada. E aí então você consegue mostrar o seguinte, que Hφ é igual a H de φ restrita a T de G, mas não é T de G, T de Gφ. Vou explicar por que aparece esse Gφ e não mais G. Pelo seguinte, quem é o Gφ? Agora que φ é arbitrário, ele pode não ser sobrejetivo. Pode não ser sobrejetivo. Se ele não é sobrejetivo, eu tenho que olhar o maior aqui é maximal, tá? Maior subgrupo conexo de G, tal que o φ restrito a ele é sobrejetivo. Então, se eu estou com a situação que não é sobrejetiva, eu olho lá aonde que está o maior subgrupo conexo, onde eu tenho essa situação sobrejetiva, certo? O φ de Gφ é igual ao Gφ. Aí vale exatamente a mesma forma. A mesma forma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro isso que eu acabei de escrever. Tá? Não vou precisar mais disso. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho da demonstração. Vai aparecer essa coisa aqui dos pares de Liorque, da existência dos pares de Liorque. Então o exemplo é o seguinte. Vamos pegar G, o grupo das homotetias, bem geométrico, tá? Homotetias de R2. Então agora, o meu grupo não é mais o R2, o meu grupo é o grupo das transformações do R2 que são homotetias. O que são homotetias? Bom, é uma espécie de generalização de isometria. As isometrias preservam a distância, não é isso? O que as homotetias fazem? Elas preservam os ângulos. Então você pode esticar ou contrair, tá certo? Mas você não muda os ângulos. Tudo bem? Então, em geral, é uma mudança de escala mais uma isometria, certo? No caso do plano vai ser tipicamente isso. Rotação mais esticar ou contrair. Okay? Esse grupo aqui é desconexo, porque tem as reflexões, tá certo? Aí você tem duas componentes da identidade, uma da identidade e a outra que não é componente da identidade. Se você pegar a componente que é da identidade, é muito legal, porque isso aqui é basicamente as bijeções afins. Então, a componente conexa da identidade das homotetias é simplesmente as bijeções afins de C, certo? Ou seja, transformações do tipo Z a Z mais B. Tá? Essas transformações são o meu G, tá certo? Então isso aqui, o meu Gzinho são essas transformações, tá? Você pode, inclusive, olhar isso como matriz e tudo mais. Certo? Então eu nunca tinha pensado muito nisso, mas na verdade, se você multiplicar por um número complexo e somar, você está fazendo translação e está fazendo rotação e esticando, que é o que a gente viu agora há pouco. Multiplicação por um número complexo é isso. Certo? Esse cara aqui, ele é interessante, porque eu posso olhar esse cara da seguinte forma. Eu posso abstrair e olhar só por esse par. O que define essa transformação? É só a constante multiplicativa mais
como é que é? O termo, como é que chama isso aqui? Em cálculo 1? Coeficiente angular mais o coeficiente constante, não é isso? É o que define uma transformação afim, tá certo? E aí você pode fazer o produto dessas duas coisas, que é compor as duas funções. Esse produto é o que a gente chama de produto semidireto. Se eu pegar... Então, na verdade, eu posso olhar isso aqui como sendo C estrela cartesiano C, que são os parezinhos AB. Esse primeiro aqui, ele não pode ser igual a zero, porque se ele for igual a zero, aí não é inversível, não é objeção, tá certo? Tá? E aí o produto aqui é assim, AB vezes CD, AC, você faz o produto dos dois. Quando você pegar a transformação AB e jogar dentro da transformação que tem coeficiente CD, você vai ver que vai aparecer o produto dos coeficientes angulares. Mas aqui aparece um troço um pouquinho mais confuso, que é assim, AD mais B. Isso aqui é a parte que você diz que não é... Se fosse só D mais B, seria o que a gente chama de produto direto. Mas quando tem esse termo aqui influenciando esse aqui, a gente chama de produto semidireto. Esse cara não é abeliano. E ele é o que a gente chama de solúvel. Certo? Esse cara aqui é solúvel. E é aqui que mora o problema. Em particular, em termos geométricos, isso aqui é o S1. O C estrela a gente já tinha visto que era um cilindro, não é isso? E aqui é um R2. Quando eu faço esse produto, dá um troço topologicamente assim. É um S1. Tá? Então ele é um toro vezes um Rn, mas ele não é abeliano. Okay? E aí eu posso... não é muito difícil mostrar que o centro é bem o contrário, ele é solúvel, mas o centro dele é só a identidade. Então o centro desse cara é trivial. Bom, mas se o centro desse cara é trivial, isso aqui é só um ponto. Se isso aqui é só um ponto, esse cara aqui é trivial e esse cara aqui é trivial, certo? Então o toro aqui, o T de G, também é trivial. Então, o que esse resultado diz para φs? Certo? Eu estava aqui, esse AB é o meu Gzinho, tá certo? Agora vamos pegar φs aqui, tá? Se φ for sobrejetivo, o que acontece se φ for sobrejetivo? Se φ for sobrejetivo, o Gφ é o G todo, porque o maior grupo conexo onde φ é sobrejetor, se ela já for sobrejetor, é o G todo. Certo? Bom, aí vai valer essa fórmula. Mas se vale essa fórmula, H de φ é igual a H de φ restrita ao toro de G. Mas o toro de G, nesse caso, desse exemplo aqui, é trivial. Então isso aqui é só um ponto. Se isso aqui é só um ponto, é claro que a dinâmica num ponto é ficar parado, tá certo? Então é óbvio que a entropia aqui é zero, tá certo? É zero. Então, por exemplo, um exemplo disso, se eu pegasse esse cara aqui, ó. Isso aqui é pegar o conjugado dos meus números complexos. Esse A e B, claro, são números complexos. Posso pegar o conjugado deles. Não é difícil mostrar que isso aí é um endomorfismo desse troço aqui, certo? Por quê? Porque conjugado do produto é produto dos conjugados, conjugado da soma é soma dos conjugados, então é fácil ver que separa aí tudo bonitinho. Okay? Nesse caso aqui, é fácil ver também que o φ é sobrejetor, então a entropia é zero, certo? É zero. Mas e se o φ não for sobrejetor? Se o φ não for sobrejetor, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é o caso sobrejetor. Suponha que eu pegue... Então esse aqui não tem como ser sobrejetor, porque os caras que não tem zero na segunda componente, certo? Nunca vão ser atingidos pela φ, nunca vão ser imagem da minha φ, certo? Se eu pegar, por exemplo, um cara assim, ele nunca vai ser φ de alguém, porque por essa fórmula
por essa definição aqui, estou definindo esse φ agora, ele é 0 na segunda coordenada. Bom, mas aí eu posso calcular, então esse cara aqui não é sobrejetor, eu posso calcular quem é o Gφ. Aí não é muito difícil ver que o Gφ é só você fazer φ de G. A imagem do φ já é o Gφ, certo? Você faz normalmente você tem que aplicar algumas vezes, mas nesse caso aqui você só precisa aplicar a primeira vez. E aí dá o quê? Dá qualquer coisa aqui, qualquer número complexo diferente de 0 aqui na primeira coordenada, e na segunda é 0. Esse cara aqui, na verdade, é o C estrela. E essa transformação restrita ao C estrela, a gente calculou qual é a entropia. A entropia no círculo, no S1. Então, a entropia desse cara aqui, se você olhar o tório aí do Gφ, o tório do Gφ é o tório do C estrela, a gente viu que dava log de 2. Bom, então isso é só para ilustrar o resultado. Bom, eu só, há uns 2 minutos atrás só tinha 5 minutos, então não sei se vai dar para falar muita coisa sobre a demonstração. Então eu vou falar assim, muito por alto, em 5 minutos, uma ideia da demonstração, só falar de algumas dificuldades da demonstração, tá? Primeiro, não é muito difícil reduzir o problema ao caso em que o G é conexo. Esse não é o problema. Tá. Essa não é a grande dificuldade. Também não é muito difícil reduzir o problema ao caso que φ é sobrejetor. Mostrar que, no fundo, você tem que olhar para esse Gφ também não é muito difícil. Qual é a grande dificuldade? Supõe que o φ é sobrejetor, supõe que o G é conexo. Certo? A grande dificuldade é a seguinte. O que o Bowen faz, uma das coisas que o Bowen faz no artigo de 71 é olhar para coisas do seguinte tipo. Você tem aqui φ de G em G, certo? Aí, você pode muito bem fazer o seguinte. Então, você tem aqui, vamos pegar aqui o meu G, era aquele cilindro. Certo? C estrela. Eu posso fazer o seguinte, eu posso passar o quociente por esse só lembrando que começou bem atrasado. Ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso passar o quociente, isso aqui é para quem já sabe um pouco mais de teoria. Eu posso olhar para esse quociente aqui que eu vou chamar de H. O T, o meu tório, certo? Ele é um cara invariante. Então eu posso pegar, por conta disso, eu posso induzir a transformação que está aqui em cima, eu posso induzir ela aqui embaixo. Tá? E aí, eu posso olhar para 3 transformações. A transformação original aqui em cima, a transformação induzida aqui embaixo, quando eu passo pelo quociente, e a transformação que é a restrição a esse cara aqui que é invariante, certo? Eu quero mostrar que a entropia daqui é só a entropia daqui, certo? Então a ideia é que tivesse uma relação entre essas entropias, de modo que se eu mostrar alguma coisa sobre a entropia de baixo, dá que essa de cima é igual à da fibra, certo? E aí tem um resultado do Bowen que diz o seguinte, então você olha aqui para baixo, se eu quocientar o cilindro, eu quocientar o S1, dá o quê? Dá uma reta, certo? Beleza? O resultado do Bowen diz o seguinte, se fosse compacto, ele prova para o caso compacto, aqui não é compacto, né? A entropia do de cima, ela é igual à entropia do de baixo, a entropia aqui na reta, na coisa, mais, tá? Porque na verdade é logarítmico, então acaba aparecendo um mais aqui, mais a entropia na fibra. Essa é a fórmula que vale. Isso aqui é o Bowen 71. Só que é muito difícil de tentar demonstrar isso no caso não compacto. As técnicas não funcionam, certo?
que eu consegui fazer? Eu consegui fazer uma coisa muito mais singela. A minha fibra continua tendo que ser compacta, como aqui, porque eu estou cossetando por um toro. Certo? Mas mesmo supondo que a fibra é compacta, na situação não compacta eu só consigo mostrar essa desigualdade. Então, essa é uma primeira grande dificuldade. Aí o que acontece? Mas tudo bem, se eu mostrar que esse cara, a entropia aqui embaixo é zero, se eu mostrar que a entropia aqui embaixo é zero, esse cara aqui desaparece, tá certo? Aí eu fico com essa desigualdade. Esse menor ou igual a esse, eu quero mostrar que é igual. Mas a outra desigualdade sempre é verdadeira. Porque esse cara está dentro do espaço. Então, esse aqui é sempre menor ou igual a esse, não é difícil de mostrar. Então, a grande questão é mostrar que isso aqui é igual a zero. Mas aí, só para fechar. Eu ia escrever uns diagramas muito doidos aí, mas não vou fazer isso. O grande problema é que você pode, para você mostrar que esse cara tem entropia zero, você vai tentar fazer a mesma coisa, você vai tentar passar uns quocientes. Tá? Aí vai aparecer toda a teoria de estrutura de grupos de Lie. Vai aparecer o radical solúvel, vai aparecer o radical nilpotente, você vai tentando fazer quocientes, e aí vai tentando mostrar que as entropias são zero, para no final das contas você conseguir mostrar que esse cara tem entropia zero. O problema é que esses caras que você vai quocientar, eles não são compactos, então eu não consigo nem essa desigualdade. Certo? Aí o que eu faço? Desisto? Não. Aí tem a ver com aquilo que eu falei mais no início. Existe uma relação entre a entropia ser positiva, eu quero mostrar que a entropia é zero. A entropia ser positiva e existe par de Lie-York. Se eu mostrar que não tem par de Lie-York, qual é a conclusão? A entropia tem que ser zero. Se a entropia é positiva, tem par de Lie-York. E aí, no final das contas, você faz esse monte de quociente e ao invés de tentar mostrar diretamente que a entropia é zero, você vai mostrar que não tem pares de Lie-York. E é muito mais fácil, analiticamente, trabalhar com os pares de Lie-York. É muito mais fácil provar os resultados com os pares de Lie-York. Basicamente, essa é a alternativa. Mas mesmo assim, e aí a última frase, no caso solúvel tem uma bomba ali. Aí é um resultado que tem 2 lemas, cada um de uma página, e o resultado tem umas 4 páginas para mostrar que no caso solúvel a entropia não tem pares de Lie-York. Na verdade, você acaba mostrando, enfim, não dá para explicar aqui, mas que um determinado cara que você vai induzindo, ele tem ordem infinita. Significa que quando eu pego uma potência dele, vira identidade. Aí, obviamente, não tem pares de Lie-York. Então, na verdade, fazer essa generalização do Bowen, tá? Meio fraca, perceber que o caminho é por pares de Lie-York, certo? E dar muita sorte de dar tudo certo. Inclusive, no caso solúvel, foi uma bomba. Eu pedi ajuda para os universitários, o San Martín me ajudou com um pedaço. Mesmo assim, não estava certo. E no final, acabou surgindo um negócio que era o teorema fundamental do centro, que apareceu que eu nem conhecia, enfim. E aí a coisa acabou fechando. Então essa é a história, mais ou menos resumida. Espero que tenha dado para entender um pouco do que eu falei. Valeu, obrigado. Gente, vamos agradecer o professor. Agora, alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário para fazer? Não, calma. Uma curiosidade mais geral, assim. Essa coisa da entropia, qual que é a relação dela com a entropia em termodinâmica? Então, tem relação sim. Se você for olhar a maneira como você define, existe uma relação entre a entropia lá da física, da termodinâmica, né, que tem a ver com as maneiras como você consegue, as configurações possíveis do seu sistema, a desordem do seu sistema. Tem relação com a entropia da teoria de informação, a ordem é essa, né? E depois o pessoal de sistemas dinâmicos pegou essa coisa do Shannon e tal e levou para os sistemas dinâmicos. Então tem uma relação bem íntima, não é tão óbvia assim, mas tem. Se você vai olhar as fórmulas, inclusive, elas são muito parecidas. Por isso que o pessoal chama de entropia, por isso que o pessoal usa a mesma letra, tá? Mas não é uma coisa assim tão imediatamente relacionada não, mas tem uma relação sim. Tem, inclusive, alguns textos na internet explicando um pouco disso. Que contam um pouco dessa história da entropia nos sistemas dinâmicos, que contam desde lá do Clausius e não sei o que, do Boltzmann, até chegar no... Mas tem alguma coisa. Só uma curiosidade. Claro. Você falou que surgiu na questão da limpeza de secação. Do Ferrari. Como foi isso aí? Você viu o resultado lá? Não foi assim não. Foi assim. Vou contar a história bem rápida. Primeiro, o que me chamou a atenção é que no princípio variacional,
aquele lado direito, para mim, não parecia entropia topológica, parecia que dependia da distância. E aí foi isso, eu fiquei, olha, aí eu comecei a ver que no caso de transformação linear, tá errado, né? Porque, por exemplo, que ele multiplicar por 2, a dinâmica é muito simples. Como é que é a entropia positiva? A fórmula do Bohr diz que é entropia positiva. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Foi assim que começou. Aí eu fiz o artigo do princípio operacional, né? Aí, lá, eu não só fiz o do transformação linear, mas eu vi aquele do G ao quadrado ali, do C estrela. Aí eu percebi, então o negócio está acontecendo aqui no S1, tá certo? Aí eu falei, talvez valha a pena tentar orientar alguém para a gente descobrir a entropia nos abelianos. Só que foi muito rápido nos abelianos, saiu muito fácil o resultado. Aí a gente fez outras coisas, a gente fez do nilpotente, do semisimples, e o André conseguiu refazer o resultado que eu tinha feito para o princípio operacional, sem precisar usar a hipótese de ser próprio. Mas aí ficou aquela coisa aberta, mas será que então não vale sempre? Foi isso, aí ficou, entendeu? A gente já tinha usado alguma coisa dos pares de York, mas nunca tinha tido essa visão de por que os pares de York funcionam tão bem, certo? Eu não tive tempo para contar mais os detalhes, mas tem inclusive um pouco de teoria de Lie, que aparece distância invariante para mexer com os pares de York, e você consegue trabalhar bem com os pares de York. Mas então não foi assim que eu cheguei lá, né? Eu nem conhecia entropia, na verdade, quando eu foi o primeiro contato com entropia, mas eu falei assim, não, tem alguma coisa estranha, esse conceito que todo mundo chama de entropia topológica não é topológico. Quer dizer, na verdade ele é quando é compacto, né? Mas o problema é que o mundo é mais do que um mundo compacto. Então, foi basicamente isso. Mais algum comentário ou pergunta? Bom, então vamos agradecer mais uma vez. Mauro, a gente gostaria que você escolhesse 2 números, que a gente faz o sorteio de 2 livros. Tá. De 1 a 13. 13. Mais um. Moran David. Não valeu, você assinou por último. Tô brincando. Mais um número. Tem que escolher mais um número? Isso. Não sei qual que eu sei. Então, não pode. Não posso falar, Outro número primo, 7. Azul, eu acho. Vou quase, hein? Tá vendo? Eu tentei. Nilmara. E olha que eu coloquei seu nome. Nilmara. Gente, palma para os ganhadores, tá?